queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Almas. Queridos, hoje eu quero novamente voltar ao texto de João, no capítulo 5. Ontem pela manhã nós falamos sobre ele e eu quero voltar mais uma vez a esse texto porque o Senhor continuou falando no meu coração através desse texto e eu queria dividir com você aquilo que Deus revelou no meu coração depois da mensagem que fizemos ontem pela manhã. Então, no capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres oração? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são, porque não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Glória a Deus, Eu fiquei, queridos, meditando nessa palavra, depois eu fiquei ruminando essa palavra, depois daquela que nós ministramos ontem, e o que me chamou a atenção foi principalmente o verso 1, quando diz assim, que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, os judeus estavam em festa, E a palavra fala que Jesus também foi para essa festa. E aí diz assim no verso 2, ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. O que me chamou a atenção nesse texto, mais uma vez, foi essa ideia aqui, de que havia uma festa em Jerusalém, todos os povos estavam ali, toda a população estava ali naquela festa, os fariseus, os saduceus, os jebuseus, toda a comunidade judaica estava nesta festa. Mas enquanto festejavam ali alguma coisa, a palavra diz que num cantinho ali da cidade havia um lugar que tinha pessoas com várias enfermidades. Havia um tanque, era um lugar com água, Eu fico pensando que tipo um chafariz, um grande chafariz, e ali havia pessoas que estavam com algum tipo de enfermidade, e ali havia os enfermos, uma grande multidão de enfermos. O verso 3 diz que neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos,
ressecados, esperando o movimento das águas. Então, quando todos estavam em festa na cidade, naquele cantinho da cidade havia pessoas que estavam esquecidas, pessoas que estavam ali abandonadas por causa das suas enfermidades. E a palavra fala deste homem, havia 38 anos que este homem estava ali. Então quando esse homem chegou, depois que esse homem chegou no tanque de Betesda, passou-se 38 festas, onde todos se juntavam, festejavam, se alegravam, mas ninguém se preocupava em ir aonde estavam esses enfermos e oferecer ajuda para esses enfermos. Então, Jesus, a palavra está falando que Jesus, ele também foi à festa, mas ele não ficou na festa. Ele foi ao local onde estavam todos aqueles enfermos. Então presta atenção. Quando Jesus ele chega, ele encontra um homem que tem 30, talvez ele fosse o mais antigo daquele lugar, né? Ou talvez o seguinte, a palavra fala que ele curou esse homem, mas a palavra fala especificamente desse homem. Mas eu não acredito que Jesus tenha saído daquele lugar deixando todos os outros ali enfermos. Eu fico pensando que ao ver, quando os outros viram que esse homem, que o nome dele não é revelado, de que ele fora curado, eu fico pensando que os outros também vieram até Jesus para ser curado e certamente foi curado por todos. A palavra não deixa isso claro, a palavra não fala sobre esse assunto, mas eu não acredito que Jesus tenha ido ali e curado somente uma pessoa, enquanto muitas pessoas estavam ali enfermas com diversas, com múltiplas enfermidades. Mas o que eu quero trazer para esse texto aqui, queridos, é justamente essa preocupação com Jesus. Hoje em dia, nós vivemos num tempo em que Jesus ele é atacado o tempo todo por pessoas que se acham assim, injustiçadas pelo Evangelho, pessoas que são desprezadas, que são esquecidas porque ela tem uma certa escolha sexual, ela tem uma certa escolha de religião, ela tem uma determinada, ela leva uma determinada vida, de uma como é que eu vou dizer, de uma prática de crimes, por exemplo, de corrupção, de pedofilia, por exemplo. Então, hoje em dia, existem muitos segmentos ou muitas comunidades, se a gente puder assim chamar, que são, como é que eu posso dizer, que são vítimas, de um desprezo que na verdade não existe, um desprezo por parte da igreja, por parte do Evangelho, por parte de Jesus, que na verdade nunca existiu, porque Jesus ele sempre esteve preocupado com aqueles que mais são necessitados. A gente viu na palavra que os fariseus, as pessoas da alta sociedade, eles na verdade eles não se importavam com ninguém. Estes sim não se importavam com ninguém. O verso 10 diz assim, olha, e logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. O que o texto informa para nós é que os judeus, aqueles sábios, aqueles profetas, aqueles saduceus, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, as pessoas cultas, as pessoas bem-sucedidas, na verdade, elas sim não estavam preocupadas com ninguém, com esses enfermos, com essas pessoas. Essas pessoas elas viviam uma vida de invisibilidade, ninguém as via, ninguém se preocupava com elas, ninguém buscava a atenção delas para ajudá-las. O homem passa 38 anos enfermo no lugar, enquanto nas festas, os grandes, os poderosos, eles estavam se alegrando, eles estavam bebendo, comendo, levando uma vida normal, porque eles não conseguiam enxergar os doentes que havia naquela cidade. É
Havia pessoas ali que elas eram como invisíveis, pessoas que não eram vistas por ninguém, que não eram percebidas por ninguém, que não eram ajudadas por ninguém, pessoas que elas viviam o seu sofrimento, as suas lutas sozinhas, desamparadas, porque a comunidade, né, os líderes daquela comunidade, ninguém se importava com elas. Mas a palavra está falando que Jesus, numa dessas festas, ele vem e ele vai direto ao local das pessoas que mais estavam necessitadas, daquelas que não tinham motivo nenhum para festejar nada, aquelas pessoas que estavam esquecidas, né, por aquele sistema político daquela região, daquela cidade de Jerusalém. E essas pessoas, elas viviam afastadas, elas viviam ali separadas, elas viviam isoladas, porque elas eram pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que não tinham o menor valor para ninguém, inclusive para os seus familiares. E Jesus vai até esse homem, Jesus cura esse homem, e nós podemos ver que Jesus ele vai atrás desse homem, desse povo, porque ele tem uma grande preocupação com os mais carentes, com os mais necessitados, com aqueles que são rejeitados, né, com aqueles que sofrem, né, por esse isolamento social, por essa crítica social, né, ele vai atrás dessas pessoas que são desprezadas pela sociedade. E nós podemos ver isso em vários textos, onde Jesus ele vai atrás de pessoas que eram isoladas pela sociedade, que eram esquecidas pela sociedade, ou que eram rejeitadas pela sociedade. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 5, do 25 ao 34, Jesus ele cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue e ela vivia 12 anos no isolamento porque ela tinha esse problema, né, de saúde. Ela era abandonada, inclusive por sua família. Nós podemos ver lá em Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao 19, Jesus curar 10 leprosos. Olha, os leprosos eles viviam longe da sociedade, do convívio social. Eles viviam isolados, desprezados por todos, inclusive por seus familiares. Lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do 46 ao 52, nós podemos ver Jesus curando um cego chamado Bartimeu, que também há muito tempo morava na beira da estrada pedindo esmola, era um mendigo, e Jesus cura aquele homem, Jesus devolve a visão daquele homem. Nós podemos olhar, por exemplo, lá no livro de João, capítulo 4, do 1 ao 38, quando Jesus ele liberta uma mulher que era prostituta. Ele prega para ela, ele anuncia as boas novas para ela e ela é liberta daquela prostituição. Nós podemos olhar lá em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 12, quando Jesus defendeu uma mulher que seria apedrejada pelo crime de adultério. Todos já estavam com as pedras na mão para apedrejar aquela mulher, matar aquela mulher por causa do crime de adultério. Jesus, ela é levada até Jesus, e Jesus então dá uma palavra para aqueles homens: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra diz que aqueles homens, todos eles foram embora, aquela mulher ficou sozinha e ela recebeu um livramento de morte, porque Jesus estava ali cuidando daquela mulher. Nós podemos ler, por exemplo, no livro de João, no capítulo 2, quando Jesus ele liberta um homem que vivia na prática da corrupção. Queridos, esses são só alguns exemplos que eu estou dando para mostrar para você, né, que vive essa situação de isolamento, que vive essa situação, né, de morar na rua, né, de estar doente, esquecido, desamparado, desprotegido, né, você você que faz parte de um movimento LGBTQIA+, né, que talvez você pense: Jesus ele não me aceita, ele me rejeita, né? Talvez porque você olha o testemunho de muitos crentes, por exemplo, e você se sente rejeitado. O que eu quero dizer nesta palavra é que Jesus te ama e que ele se preocupa com você e ele quer trazer libertação para
todos nós. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, pelo contrário, Jesus, ele quer cuidar das pessoas que mais são perseguidas, das pessoas que mais são rejeitadas, das pessoas que estão vulneráveis, né, a todo tipo de enfermidade, a todo tipo de desprezo. Jesus, ele é o que mais se importa com as pessoas, né, que são consideradas desprezadas, invisíveis aos olhos da sociedade. Então Jesus, quando ele no capítulo 2 de João, ele diz o seguinte, aliás, não é o capítulo 2 de João, é o capítulo 2 de Marcos. Ele diz assim, olha, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, e em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos. Assentado com a mesa Jesus e seus discípulos, publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Queridos, olha, esta é a prova de que Jesus, ele vê as pessoas com um olhar diferente. Então, quando todos querem criticar, quando todos querem julgar, né, quando todos querem desprezar as pessoas por causa da sua condição física, por causa da sua condição de saúde, por causa da sua condição, né, sexual, por causa da sua condição espiritual, quando todos querem rejeitar, Jesus, ele está falando, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos, eu vim para os pecadores, eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que necessitam de mim, eu vim para os que precisam de mim. Todo aquele que necessita de Jesus, Jesus veio para ele. Jesus veio exclusivamente para morrer na cruz pelo nosso pecado, pelo pecado daquele que necessita, né, do perdão do Senhor. Então, queridos, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ele ama todo o pecador. Ele ama aquele que se arrepende. Ele ama aquele que quer mudança de vida. Ele ama aquele que se sente rejeitado, mas quer ser amado. Se você está nessa condição de rejeitado, se você está nessa condição de invisível, se as pessoas não te veem por causa da sua condição de vida, saiba que Jesus já está te contemplando há muito tempo e Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer reescrever uma nova história para a sua vida. Amém, queridos? Que você fique com esta mensagem, né? Que você fique no seu coração com esta palavra. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos de igual modo, de igual valor. Ele dá atenção para todos na mesma medida e Ele se preocupa com todos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fale no seu coração através dessa mensagem. Que o Espírito Santo venha revelar no seu coração o amor que o Senhor sente por cada um de nós. Com certeza Ele me achou. Eu estava também num quadro, de muito pecado. Naquele tempo eu era um cachaceiro, um beberrão, mas o Senhor me encontrou, me amou, cuidou de mim, cuida até hoje, porque Ele tem um carinho todo especial pela minha vida, assim como Ele tem pela sua vida. Basta que você se arrependa, basta que você se volte para o Senhor, que você se entregue ao Senhor, que Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar de você e Ele vai te dar um novo motivo de vida, uma nova razão para viver. Amém? Se você tiver gostado desta mensagem, eu te peço que você compartilhe com pessoas que necessitam de ouvir esta mensagem. Se você não fez ainda a sua inscrição no canal, vá lá,
ative o sininho na opção todas, para que você receba as mensagens. Me ajude a divulgar esta mensagem para quem realmente precisa. Eu tenho certeza que ela vai fazer um bem muito grande na vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos numa próxima oração em nome de Jesus.